Por mais que o QQQ subiu forte no dia de ontem, o Gama já me mostrava o caminho das pedras. Quer entender como esses níveis funcionam? Segue o vídeo. Bom, pessoal, vamos começar com o QQQ. Estou no gráfico aqui de 5 minutos para entender melhor a movimentação do ativo no dia de ontem, dia 19. O ativo abriu um gap de alta, recuou no primeiro momento, fechou o gapzinho e aí teve força para ter essa movimentação de alta e chegando nesse ponto importantíssimo do dia de ontem, que era a maior concentração de gama, o QQQ, os 480. Depois, ele rejeitou esse preço, que é o que eu sempre falo. Normalmente, quando ele chega nesses pontos importantes, nessas concentrações importantes do gama, as pessoas se desfazem das operações e o market maker, que é a contraparte, ele tem um delta hedge, ele precisa também vender suas posições. Por isso que o mercado, normalmente, quando chega nessas posições, ele tem um movimento contrário. Ele rejeitou no primeiro momento, e aí por volta das 3h, 3h30, se não me engano, o Jerome Powell começou a dar o discurso dele, e aí foi quando o ativo teve força para até romper um day max, que é uma estatística, é um dado estatístico que diz qual que é a chance do ativo permanecer numa faixa de preço com mais de 60% de chance. Tá? Só que ele recuou, não permaneceu acima desse 1-day max, respeitando, e aí recuou um pouco aqui, praticamente finalizando por volta dos 480, que era a maior concentração do Gama para o dia de ontem. Olhando para o SPY, gap de alta, o ativo conseguiu segurar melhor, não fechou o gap e continuou sua movimentação de alta até os 566. Rejeitou esse preço que tinha uma resistência de call aqui por volta dos 565. Rejeitou e, de novo, com o Jerome Powell falando, o ativo disparou, passou também do 1-day max, mas acabou finalizando, foi um sinal falso aqui, e acabou finalizando dentro dessa faixa de preço. Olhando para a Apple, gap de alta teve muita força aqui no começo do dia. Foi para a maior concentração de gama, que era os 217, só que rejeitou forte, caiu bastante aqui, estava praticamente no mesmo preço do começo do dia. E aí no finalzinho teve um pouco de força, mas não tanta quanto os índices. A Nvidia também abriu com gap. Porém, como vocês podem ver, ela teve força aqui praticamente o dia inteiro. Foi buscar o GEX1, que é a maior que era a maior concentração de gama para o dia de ontem, que era o 120. E, de novo, rejeitou forte aqui esse ponto. Por último, olhando para Google, bem parecido com o movimento da Nvidia. O dia inteiro teve força aqui e foi buscar a maior concentração, que era o 165 aqui no caso da Google, fez um topo duplo e rejeitou esse preço. No pré-market está caindo um pouquinho aí. Bom, agora eu estou aqui na plataforma do MentorQ, que é onde eu tenho esses dados. Lembrando que não é o TradingView que me provê essas informações. Aquelas linhas que vocês veem no gráfico do TradingView é porque tem uma integração com a plataforma do MentorQ. Porém, é muito mais importante, na minha visão, você olhar esse gráfico aqui do que só depender das linhas no gráfico. Porque aqui você consegue ver em detalhes quais são as maiores concentrações de gama para o dia. Então, no caso aqui do SPY 0DTE para o dia 19, aqui no começo do dia, nós víamos que o ativo estava aqui por volta dos 562, essa linha tracejada branca, e nós tínhamos uma concentração muito grande positiva nos 565 e uma segunda maior por volta dos 570. Tá? Então, nós vemos a escala do gama aqui do GEX e era esses dois alvos
para o dia de ontem. Como vocês podem ver, o ativo foi buscar rapidamente os 565. Então, nesse momento, o ativo estava ali por volta desse preço. E depois, vocês podem ver que a concentração nos 570 aumentou. E foi exatamente onde o ativo achou o topo. Ele beliscou esse preço e rejeitou. Olhando para a NVIDIA, mesma coisa, para o dia de ontem, começo do dia, o ativo estava por volta dos 120 e tinha uma concentração muito grande no 110. Porém, estava bem longe esse alvo aqui. Ele teria que ter muita força negativa para o ativo ir buscar esse preço, porque estava muito distante. E a segunda maior concentração era por volta aqui dos 118, 119. E foi exatamente onde o ativo foi buscar, né? Ele tentou passar esse preço, agiu como uma resistência. Agora, olhando o QQQ para finalizar e entender o que o mercado pode fazer nos próximos dias. Condição do gama continua negativo, sazonalidade está neutra, momento está baixo, volatilidade também está neutra, e as opções aqui indicam que a gente está em um ambiente controlado pelos vendedores. Se nós pegarmos as expirações para os próximos dias, para o dia 20, nós vemos que tem uma quantidade interessante de gama positivo. Para o dia 21, que é amanhã, terceira sexta-feira do mês, OPEX, muito importante. Nós vemos que nós conseguimos passar dos 480, 486 e 489 vão agir como resistências. Por isso que o ativo vai ter dificuldade de passar desse preço, que é o que eu venho comentando nos meus últimos vídeos, por causa dessa força do gama negativo. Aqui eu já começo a ver o posicionamento do mercado para o mês de abril, para a terceira sexta-feira do mês de abril. Por incrível que pareça, nós não temos um gama muito positivo ainda. Nós temos gama só negativo, procurando 475 e 465, que não é um bom sinal. Então, nós precisamos entender depois, sexta-feira, qual que vai ser o patamar de preço que o ativo vai estar. Mas, olhando para o gama aqui, isso não é um bom sinal, que o preço pode acabar buscando esses preços ainda menores, 475 e 465, nas próximas semanas. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no nosso canal. Nós trazemos essas análises todo dia. E se você quer que eu olhe algum ativo em específico para o dia de amanhã, é só deixar nos comentários.